quero apresentar o marido de Cláudia e pai de Bruna, Priscila e Natan, bispo da Igreja de Nova Vida da Tijuca. Foi o mais recente ordenação de bispo, então ele estava lá, né, sendo consagrado. Nós vamos dar um salto de palmas para ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe seu ministério. Amém. Agora o currículo dele. Amém. Presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil. Membro da Associação Nacional de História. Membro da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia. Além de várias cidades do Brasil, pregou em países como África do Sul, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, França, Grécia, Holanda, Israel, Jordânia, Portugal, Uruguai e Suíça e em Alcântara. Amém. Faz parte do currículo dele, né? Não podemos esquecer. Fundador da Faculdade de Teologia Wittenberg, da qual foi reitor por 10 anos. Escritor, lançou aproximadamente 79 livros e atualmente segue escrevendo outros. Graduado em História, graduado em Letras, Língua Portuguesa, graduado em Teologia, pós-graduado em Sociologia, pós-graduado em História e Cultura do Brasil. Atualmente cursa Pedagogia. Amém. Temos um homem muito culto, né? E ele já pregou aqui já segunda vez. E graças a Deus, né? Ele realmente é uma benção. Tem vários livros dele, também aqui na igreja, no gabinete, vários livros de autoria dele. Realmente, nessa área, ele é uma fera, né? Ele é muito bom. E com amor, com gratidão a Deus, nós queremos recebê-lo agora, junto com a sua esposa, para você conhecê-la. Amém? Glória a Deus. Pode subir, bispo. E a Cláudia, né? Amém. Muito obrigado a todos. Podem tomar seus assentos. Gostaria de apresentar a mulher mais linda que Deus já criou. Ele, quando criou Eva, eu tenho a teoria que não era a perfeição, foi apenas o estágio, até que então, recentemente, há poucos anos atrás, criou a Cláudia. Aí ele chegou então à excelência da criação. Sou casado com Cláudia, grata alegria, satisfação, há 27 anos, e é uma pessoa que não é apenas uma amiga, uma incentivadora, mas é uma pessoa que amo, que admiro e que procuro sempre absorver tudo que ela tem trazido à minha vida e aplicar no meu ministério. Sem ela eu não seria nada, mas com ela eu sou completo. Então, nesse congresso de famílias, quero apresentar a Claudinha. A Claudinha vai se apresentar também um pouquinho, psicóloga, uma pessoa que tem exercido o seu ministério, não apenas na área profissional, mas também ali na Tijuca, tem abençoado muitas vidas, dirige o culto das mulheres, e agora vai falar um pouquinho. Boa noite! Glória a Deus! Eu amo estar aqui, como a pastora gentilmente falou, hoje é o nosso segundo retorno a essa igreja maravilhosa, a quem nós assim agradecemos muito o carinho no qual nós fomos recebidos aqui sempre com amor muito caloroso. Bom, pelo que vocês ouviram, eu vivo
convivo com um poeta do meu lado, então jamais eu vou conseguir falar de um jeito assim tão lindo como ele. Mas eu digo para vocês o seguinte, que eu sou nascida e criada no Evangelho, na igreja, desde muito bebê, e eu cresci na igreja fazendo o que vocês estavam fazendo aqui. Na verdade, a gente faz um pouco de tudo na igreja. Eu tenho certeza que você está se identificando aí com o que eu estou falando. A gente fica na introdução, a gente fica no louvor, a gente fica no berçário, a gente assim, passa por todos os ambientes da igreja trabalhando. E por que eu estou falando isso? Porque eu aprendi a orar, irmãos. Eu orei e Deus foi gracioso comigo, com o marido que Ele me deu, tá bom? Então, eu vou deixar vocês agora com esse homem que eu admiro, que eu amo. E o Senhor há de falar assim, muito profundo no seu coração hoje, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado, Cláudia. Amém. Glória a Deus. Muito feliz em rever os pastores, a equipe ministerial. Pastora Dulce, é sempre uma honra para mim poder pisar aqui e uma grande responsabilidade pregar nesse púlpito. Pastor André, demais pastores, é impressionante quando eu vejo os pastores que foram meus alunos da Escola de Líderes, a gente chega e a gente vê que 100% deles são vascaínos. É impressionante, eu não me esqueço do dia de prova, aí todos se declaram vascaínos, é impressionante. Meus alunos, é interessante, todas as turmas da Escola de Líderes, nunca tive um que não fosse no dia da prova, porque vocês sabem que eu dou 2 provas, né? Uma para os vascaínos e uma para os não vascaínos. Então é impressionante a fidelidade desse povo. Ô povo bom. Meus amados irmãos, eu gostaria de compartilhar de um texto das Sagradas Letras, honrado pelo convite, nesse congresso Unindo Gerações. Eu louvo a Deus pela Igreja de Cristo, que é uma coluna nessa sociedade para manter a família de pé, para manter a estrutura familiar de pé, numa época que a família tem sido atacada, procura-se destruir o projeto de Deus para a família, numa época que as novelas e os demais meios de comunicação trabalham tanto contra a família, tentando modelar as mentes de nossa sociedade para que tudo que nós fazemos, que a igreja prega, seja visto de maneira errada. Não, nós somos a igreja, é a coluna, a baluarte da verdade, temos que trabalhar a palavra de Deus nesse sentido, nós somos um reflexo da vontade de Deus, e esse congresso visa isso, rememorar, lembrar, instruir, orientar a igreja a trilhar esse caminho em prol da família. Eu gostei muito do subtema, a igreja, a família missionária, e nós então vamos hoje trabalhar no primeiro livro das Sagradas Letras, o livro de Gênesis. Convido a que você abra o livro de Gênesis. Eu vou pedir então que coloquem a projeção do slide a partir de agora, e o título da mensagem de hoje se chama A Família de Isaac, 8 lições a serem observadas. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 25. Aqueles que puderem manter o primeiro costume que nós vemos, a primeira ação litúrgica do Novo Testamento, que acontece quando Jesus ele vai à sinagoga, em Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que ele pegou o rolo das Escrituras e se colocou de pé para ler o texto. Jesus então manteve um hábito que os judeus tinham para a leitura inicial do texto bíblico, ao se colocar de pé. Então, se você quiser se colocar de pé, para que mantenhamos esse costume que o Senhor Jesus manteve. E eu gostaria de ler então o versículo de número 19 em sua segunda parte. E o texto diz: Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite, abençoa as nossas vidas, que nós possamos, Pai, à medida do momento que vamos ouvindo a tua palavra, renovar nossa fé, como diz Romanos capítulo 10,
nos fortalecer e que, em nome do Senhor Jesus, venhamos aplicar isso em nossas vidas, venhamos aplicar isso em nossas famílias. E o que nós pedimos, o fazemos agradecidos sob o sacrossanto nome de Jesus, a quem amamos, a quem seguimos, a quem servimos, a quem proclamamos e a quem aguardamos. Em nome dele, a ti oramos. Amém. E amém. Os irmãos podem, por favor, se assentar. Isaac foi um filho que demorou a nascer. Eu tive um amigo que ele era chamado filho temporão, porque a sua mãe o teve quando ela tinha 45 anos de idade, então a gente chama de filho temporão. Era meu amigo Paulo. Só que o caso de Isaac é muito interessante, porque se não é tão comum termos filhos de mulheres com 45 anos, 50 anos, o caso de Isaac é muito incomum, porque a mãe dele tinha 90 anos de idade. Ela tinha 90 anos quando gera Isaac. Então você vê que algumas pessoas dizem, o filho criado por avó é muito mimado, filho criado por avó não quer sair de casa. Vocês já devem ter ouvido essas concepções. Imagina um filho de uma mulher de 90 anos. Como é que o homem era formado, criado, cuidado em casa? Tanto é que nesse texto que você está lendo, você vê que ele demora a se casar, ele não queria sair de casa. Ele tem 40 anos quando ele vai casar. E 40 anos hoje para nós é um tempo muito grande para casar. Para um homem casar, para uma mulher casar, não é normal. Imagine naquela época, quando as pessoas se casavam na adolescência, na pós-adolescência, na juventude. As pessoas se casavam com 14, 15, 16 anos de idade. Não havia uma lei que obrigasse, olha, são os maiores de idade. Não, as sociedades vão estabelecendo os critérios. Ele se casa com 40 anos. E o nome dele é um nome muito significativo, porque ele vem, de certa forma, de uma ironia de Sara, sua mãe. Afinal de contas, Itzhak significa risada, ou aquele que causa riso, produz riso. Por quê? Porque quando ela sabe que está grávida, ela começa a rir. Ela começa a especular o seguinte: como é que eu vou dar de mamar para uma criança? Eu tenho 90 anos. Como é que eu vou criar um filho? Eu tenho 90 anos. E ela começa a rir. E ela começa a falar, as outras pessoas vão rir de mim. Como é que vai ser? E ela dá o nome do filho de risada, Isaac. Esse menino então cresce, ele se torna um jovem, se torna um adulto, não sai de casa, até que o pai toma uma ação. Ele falou o seguinte: olha, vamos procurar uma esposa para o meu filho. Vou procurar uma esposa. E ele manda então o Damasceno, o Eliezer, ele manda o seu servo lá para a Mesopotâmia, para a terra da família, para que ali ele escolhesse uma esposa para o marido. Vejam que isso não é incomum, ok? Naquela época não era incomum que os pais escolhessem os filhos para os seus maridos ou esposas para os seus filhos. Então Abraão manda Eliezer, e ali nós então temos esse momento que ele tem 40 anos de idade, quando ele toma por esposa a Rebeca. É sobre essa família que está começando, Isaac e Rebeca, que eu gostaria de extrair algumas orientações, partilhar de algumas concepções do que a Bíblia nos orienta, para que nós possamos meditar e aplicar em nossas vidas. E a primeira delas é: não menospreze a importância de perseverar em oração pela sua família. O texto do versículo 20 ao 21 e depois do versículo 26, na sua segunda parte, está ali na tela, diz assim: era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era o quê? Ele orou por sua mulher porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz, isso no versículo de número 26. A Bíblia fala de algumas mulheres estéreis que geraram filhos. Nós temos, por exemplo, esse caso de Sara, que vai gerar Isaac, ali em Gênesis capítulo número 16. Nós temos o caso de Rebeca, que vai gerar Jacó, quando tem, e Esaú, quando tem, como nós lemos em Gênesis 25,
Nós temos o caso de Raquel, que tem, como nós lemos em Gênesis capítulo número 30, nós temos o caso da esposa de Manoá, em Juízes capítulo 13, que vai conceber e dar à luz a Sansão. Nós temos o caso de Ana, que vai conceber, como nós lemos ali em 1 Samuel, capítulo número 1, ela vai conceber a Samuel. Nós temos o caso de Isabel, Lucas capítulo 1, que vai conceber a João o Batista. Então nós temos vários casos de milagres que Deus operou em mulheres estéreis. O que me chama a atenção aqui não é apenas o milagre de uma mulher estéril gerar um filho, mas o que eu chamo a atenção é que você não deve parar de orar por um parente que precisa de um milagre. Por quê? Se você notar o texto, ele tem quantos anos quando vai se casar? 40. Ele começa a orar por sua esposa. Diz a Bíblia que Deus lhe atendeu a oração e ela gerou. E ela gerou quando tinha quantos anos? 60, 20 anos orando. Ele não deixou de orar por sua mulher por 20 anos. Amados irmãos, é muito tempo. Ainda mais nessa geração que tudo é de imediato. Nós somos uma geração que de imediato vem uma notícia, todo mundo já está sabendo. Todo mundo já está sabendo de um acontecimento que está acontecendo nesse momento, no outro lado do mundo, nesse momento pelo seu celular. Nós somos uma geração imediatista. Nós não gostamos de um programa, mudamos pega o controle remoto e muda o canal. Tudo a gente é imediato. E por isso, muitas vezes, a gente deixa de aprender um elemento fundamental, a perseverança, porque perseverar é aprender a exercer a paciência. Deus, por exemplo, é um Deus que nos responde, sim, claro, Deus nos responde, mas Deus pode ter 3 tipos de respostas. Deus pode responder, por exemplo, como respondeu ali em 1 Reis capítulo 18, com um sim imediato, e Elias então ora, clama ao Senhor, vem fogo do céu naquela mesma hora. Deus respondeu sim, imediatamente. Deus também pode responder com não. Davi orou pelo seu filho, para que Deus curasse o seu filho, e o seu filho morre. Então Deus responde com sim, Deus responde com não, ou Deus responde como nós lemos ali no Salmo 40, com paciência nós devemos aguardar no Senhor, nós temos que esperar, aprender a esperar a resposta do Senhor. O problema é esse, é a espera. Esse homem, e a primeira lição que nós devemos extrair, é que nós devemos orar com perseverança, nós devemos insistir nas nossas orações. Esse homem orou 20 anos para ter um filho. Nós, se não formos atendidos num culto, se não formos atendidos numa semana de oração, passa-se um mês, a gente desiste de orar pela esposa, a gente desiste de orar pelo marido que está no mundo, pelo filho que está nas drogas, a gente desiste porque a gente já orou demais, a gente já chorou demais, não temos mais lágrimas para orar, e você desiste. Não faça isso. A primeira coisa que nós devemos aprender com a família de Isaac é perseverar, porque a Bíblia nos ensina a perseverança de capa a capa. Nós lembramos, por exemplo, daquela viúva de Lucas capítulo 18, que ela persevera diante do juiz iníquo até que tenha a sua necessidade atendida. A Bíblia diz, Marcos capítulo 13, olha, sereis odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Até a nossa salvação, ela vem com perseverança quando vem os ataques, quando vem a oposição. Nós devemos perseverar na oração, como nós aprendemos em Atos capítulo 1. Nós devemos perseverar, por exemplo, no estudo bíblico, no estudo doutrinário, como nós lemos em Atos capítulo 2. Nós devemos perseverar na graça de Deus, como diz ali em Atos capítulo 13, versículo 45. Nós de 43, nós devemos perseverar, por exemplo, na ida à igreja, ao culto. Mas estou cansado, mas você tem que perseverar, como nós lemos ali em Atos capítulo 20, em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Nós devemos perseverar, meus amados, quando nós somos disciplinados pelo Senhor, porque Deus nos disciplina, como nós lemos em Hebreus capítulo número 12, Deus disciplina, Tiago capítulo 1 fala sobre isso. Nós devemos perseverar quando nós recebemos oposição, devemos perseverar na nossa fé, devemos perseverar na comunhão com Deus, como nós lemos ali em Apocalipse capítulo 2. Por isso, meus amados, nós devemos aprender a perseverança, aprender a perseverar por nossa família. Você veio aqui, eu não sei o motivo, não conheço o seu contexto familiar, mas se você veio com propósito pela sua família, a primeira coisa que você deve aprender
é: não desista da sua família. Diga à pessoa que está do seu lado: não desista da sua família. A segunda coisa que nós devemos aprender com a família de Isaac é: não deixe de acompanhar o crescimento de seus filhos. Diz a Bíblia no início do versículo 27, cresceram os meninos. Cresceram os meninos. Nesse momento eu direciono a palavra aos que são pais de crianças, ou aqueles que são pais de adolescentes, ou aqueles que um dia vão ser pais, desejam ser pais, ou mesmo você que é avô, que tem a oportunidade, de certa forma, você olhar e cuidar dos seus netos. Acompanhe o crescimento dos meninos, das crianças, porque elas vão mudar. Nós mudamos. E eu digo a mesma coisa para os cônjuges, porque quando nós casamos, nós pensamos que a esposa vai ser a mesma no tempo de namoro e o marido o mesmo no tempo de namoro. Não, nós amadurecemos, e graças a Deus por isso. Às vezes pioramos em algumas coisas, melhoramos em outras, e no que pioramos, nós devemos ser alertados para corrigirmos. Não é por isso que muitas vezes estamos aqui? Para que o Senhor nos corrija, nos instrua. Mas essa palavra fala muito de que crescer os meninos. O Espírito Santo coloca o crescimento. A Bíblia fala sobre crescimento, a necessidade do crescimento. A Bíblia fala sobre vários crescimentos. Por exemplo, a necessidade do crescimento da igreja, Atos capítulo 2, a igreja crescer numericamente, a igreja crescer qualitativamente, em Atos capítulo número 4. Nós devemos crescer na santidade, como nós lemos em Efésios capítulo 2, nós devemos crescer espiritualmente, como diz Efésios capítulo 4. Nós devemos crescer no conhecimento de Deus, como diz Colossenses capítulo 1. Amados irmãos, o crescimento faz parte da vida. Nós devemos crescer, por exemplo, quando você vem ao culto, ouve a palavra, lê a palavra, você vai crescendo, como diz em 1 Pedro capítulo 2, no genuíno leite espiritual. E nós devemos crescer, como diz 2 Pedro capítulo 3, na graça e no conhecimento. Deus então espera que nós cresçamos. O líder espera que os seus liderados cresçam. Todos nós esperamos, e nós devemos esperar que nossos filhos cresçam, claro. A questão do acompanhamento é fundamental. Por quê? Porque nossos filhos vão sair do redil da casa um dia, vão para o colégio, e vão começar a receber influências. Eles vão estar no celular deles, não falo nem na televisão mais, já estou falando, já avisando outra geração, que hoje meus filhos veem pouca televisão, quando vêm, estão vendo o que vem o YouTube, o Netflix, o que está disponível. Você não tem controle completo, mas você pode acompanhar. Por quê? Porque a nossa função é cuidar dos filhos, não é verdade? Não é a função dos pais, não é o que Deus espera dos pais. Nós devemos eventualmente discipliná-los, mas como diz Efésios capítulo 5, com respeito, nunca ultrapassando o respeito aos filhos. Devemos amá-los, devemos respeitá-los, ainda que disciplinando-os. Mas, meus amados, nossos filhos estão aí. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 15, que as más conversações, as más companhias, corrompem os bons costumes. Não é verdade? A Bíblia diz, Provérbios capítulo 13, olha, anda com o bom e serás bom, mas aquele que anda com o insensato se tornará mau. Ou seja, se a pessoa se torna má, é porque um dia ela foi boa. Há muitos casos de pessoas que foram criadas na igreja e hoje estão no mundo. Passaram a infância louvando a Jesus na escola dominical, trabalhando para Cristo, e hoje estão no mundo. Por quê? Porque receberam essas influências. É por isso que os pais devem aprender desde cedo a forçar o filho a ir na igreja. O filho não quer ir chorando, leva o teu filho, leva, para que a gente possa ver aquilo que nós lemos no Salmo 119, companheiro sou dos que te amam e dos que te temem, que ele aprenda desde cedo a andar no caminho do Senhor, porque nós temos uma concorrência, os pais têm a concorrência desse mundo. Os nossos filhos vêm no culto domingo, na segunda-feira são bombardeados, na terça são bombardeados, na faculdade, no colégio, os seus amigos estão ali com um cardápio para eles,
E meus amados, a igreja é fundamental, por isso você tem que fazer o máximo para trazer seus filhos desde cedo, para fazê-los amar a casa do Senhor. Agora, de que adianta você levar os seus filhos na casa do Senhor, se na volta para sua casa no carro você começar a criticar, eu vou criticar o ministro do louvor, começa a falar mal do pastor, começa a reclamar da liderança da célula, começa a reclamar, aí você começa a desfazer tudo, e teu filho começa a ser minado por um contexto seguinte: de que adianta eu ir na igreja? Então os pais têm que ter sabedoria para fazerem comentários que possam ter entre si e junto à sua liderança, mas nunca com os filhos, para fazê-los enraizar-se na casa do Senhor. O nome disso é agir com sabedoria, porque as crianças vão crescer. Hoje você consegue carregar o filho no colo, hoje você consegue levá-lo na mão, daqui a pouco eles não vão querer mais pegar na mão, daqui a pouco você vai querer levar o teu filho no colégio e falar: pai, deixa um pouquinho antes para eu entrar sozinho. A adolescência chega, mas nós devemos acompanhar nossos filhos, porque eles vão crescer. Nós devemos acompanhá-los em oração, nós devemos acompanhá-los na instrução, nós devemos acompanhá-los no amor pela palavra, porque, meus amados irmãos, essa semente está lá no coração. E se você é um dos pais que está sofrendo por viver uma situação dessa, eu não conheço a tua vida, eu não conheço o teu contexto, mas se você se culpa por isso, eu não estou aqui para te trazer culpa, eu estou aqui para te trazer uma situação que Deus ouve as nossas orações, Deus ouve o nosso clamor. Amados, o texto que foi lido aqui no início, Isaías 58, você escolher o versículo 11 e o 12, que capítulo maravilhoso. Mas nesse capítulo 58 tem um versículo que eu acho lindo, que é o versículo número 9, que diz: olha, então clamarás e o Senhor te responderá, e gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Deus está presente, Deus está ciente, Deus está do teu lado para te confortar. Os meninos vão crescer, mas você vai continuar investindo na sua família coração. Lembram-se quantos anos Isaac orou para que a sua esposa engravidasse? Quantos anos? 20 anos. E Deus atendeu a oração. Pode demorar, mas você vai um dia dar testemunho nesse púlpito que Deus atendeu a sua oração. Há uma terceira coisa que nós aprendemos com a família de Isaac: não permita que a rivalidade encontre lugar na família. Diz o final do versículo 21 e o versículo 22: e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e então disse: se é assim, porque vivo eu? E consultou o Senhor. A Bíblia fala de vários casos de rivalidades. Nós temos, por exemplo, na primeira família humana, Gênesis capítulo 3, a rivalidade de dois irmãos, Caim, o primogênito da terra, e Abel, rivais. Nós temos a rivalidade em Gênesis capítulo 16, de Sara com Agar. Nós temos essa rivalidade aqui de Gênesis capítulo de número 25, continuando aqui, mas no seio familiar, dois irmãos que vão se tornar rivais do ventre. Nós temos, por exemplo, a rivalidade de Gênesis capítulo 35, Jacó e Esaú. Nós temos a rivalidade em Gênesis capítulo 37, dos irmãos contra José. Temos a rivalidade em 1 Samuel capítulo 1, de Ana com Penina. Várias rivalidades na Bíblia. Meus amados irmãos, a rivalidade é uma coisa triste, lamentável. E tem famílias que os irmãos rivalizam. Essa família, nós vemos esse texto e nós aprendemos aqui uma postura que foi muito significativa no início da vida e da gravidez de Rebeca, porque ela sentia isso. Diz assim, que ela concebeu, os filhos lutavam no ventre dela, não tinham nascido ainda, mas ela disse, lutavam no ventre dela, ela disse: é assim porque viveu, e consultou o Senhor, ela buscou o Senhor. Ela não tinha nascido, mas ela já sentia. Dizem que a mulher sente muito do filho que está no ventre, não é verdade? Você que é mãe, você já sentia alguns sentimentos?
é algo que não tenho como explicar, mas ela já sentia essa rivalidade. Ela fala, porque como é que eu vou viver assim com meus filhos brigando? Essa mulher, ela não aceitou na sua gravidez a rivalidade dos filhos. O que ela fez? Consultou ao Senhor. Não permita, não seja passivo na rivalidade dos filhos. Não seja passivo em permitir que os filhos rivalizem, chamem para conversar. E se tiver uma situação muito difícil, não deixe nunca de orar. Essa mulher já orou antes deles nascerem. Você que está grávida, ou conhece alguém que está grávida, olha, já concebeu, sabe que começa a orar pelo seu filho, já começa a abençoar a vida dos seus filhos, e lutar. Ela clama ao Senhor, ela consulta ao Senhor, ela pede ajuda a Deus, porque a rivalidade destrói famílias. Talvez aqui haja pessoas com esse problema. Talvez aqui nós tenhamos pessoas que não falam com seus parentes. Na Tijuca, na igreja de Tijuca, eu sei que tem alguns lá que vivem isso. Eu não sei se aqui na Alcântara tem, mas em outras igrejas eu sei que também existe, mas em Alcântara eu não sei se tem. Mas se houver, o que nós não podemos fazer é deixar de buscar ao Senhor, deixar de lutar ao Senhor, deixar de clamar ao Senhor e dizer, Senhor, eu não quero viver assim. Ela diz, como é que eu vou viver assim? Porque vivo eu, se for para ter a família já dividida na minha gravidez. Ela já via a divisão familiar em Sara com Agar, Abraão tomando uma postura nada bonita em relação a Agar, despedindo ela para ir para o deserto, morrer ali de sede, dando um odre de água. Ela não queria isso para a sua família. Família é a oportunidade de você reconstruir algo que você viu na família formativa que não lhe deu. É a oportunidade de você fazer algo diferente. Ah, pastor, mas essa rivalidade já existe. Dê o primeiro passo, procure mudar isso, procure a paz. E essa é a terceira lição que nós aprendemos com Isaac. A quarta lição que nós aprendemos com Isaac: não deixe de ter consciência de que uns se destacarão mais do que outros na família. Diz a Bíblia no versículo número 23, respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais novo. Deus criou cada um de nós de forma diferente. Eu tenho 3 irmãos, eu sou o segundo dos 4, todos nós somos diferentes uns dos outros. Cláudia tem 2 irmãs, e as 3 são diferentes umas das outras. Você tem familiares, tem parentes, olha, você pode ter até um que seja mais parecido com você, mas ainda assim vai ser diferente. E não entenda que você é melhor por ser diferente, ou que você é pior por ser diferente. Simplesmente, você é do jeito que Deus te formou, com as suas peculiaridades. E por causa disso, e dado aos muitos contextos, alguns podem se sobressair mais do que outros. Podem se sobressair, por exemplo, na sociedade, podem se sobressair, por exemplo, com a fama na mídia, podem se sobressair financeiramente. Cada um tem uma habilidade. Ministerialmente é a mesma coisa. O que você não pode é ficar invejando o outro. O que você não pode é ficar minando o outro porque tem uma área que você entende que ele se sobressai sobre você. Não pode. Nós aprendemos o seguinte nesse texto: desde o ventre, Deus já nos fez diferentes de nossos irmãos, desde o ventre, e você tem que entender isso. Enquanto você não entender isso, você vai sofrer por isso. Se você é um dos membros da família que se sobressaiu em alguma área, em algum aspecto, aos outros membros, entenda o seguinte: em primeiro lugar, entenda que Deus te fez assim para a glória dele. Em segundo lugar, trate a todos com humildade e respeito. Não é porque você vai se sobressair em alguma área que você vai se achar superior, não. Como diz Filipenses capítulo 2, versículo 3, você vai olhar a ele como superior a você. Você vai ser servo dele. O Senhor Jesus nos ensinou o serviço. Então, se você se sobressair em alguma área, trate todos os membros da sua família com respeito. E se você entender que alguém da sua família se sobressaiu mais que você, não inveje.
Não lute contra, não fale mal, ore por ele, entenda, Deus o fez assim para a glória dele, e eu vou amar, Deus me fez diferente. Agora vai ter alguma coisa que eu vou fazer, que eu vou ser diferente dele, para a honra e glória de Deus. O que não pode é isso gerar divisão na família. Vocês estão um tema maravilhoso, de unir as gerações, e o principal passo disso é o alicerçamento da família. Então, meus amados irmãos, se existem duas nações na sua casa, se existem dois povos na sua casa, dois irmãos diferentes, mas entenda o seguinte, que o amor os una, seja o amálgama dessa família, e que ninguém na casa se ache nem superior, nem inferior do outro, mas se amem igualmente, apenas entendam que o outro é diferente, e Deus deu oportunidades a um, para um propósito definido, e não deu para outros, assim como Deus deu para outros e não deu para alguns. E essa quarta lição que nós aprendemos com Isaac. Temos uma quinta lição que nós aprendemos com Isaac. Não deixe de reconhecer que cada um tem um temperamento diferente na família. Diz o texto do versículo número 27, cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Amados irmãos, você está lendo que eu coloquei um termo ali em hebraico, tam, pacato, na tradução, a maioria das traduções usam pacato, mas o termo tam significa também, tem dois significados, calmo ou analítico. Jacó se diferenciava de Esaú, porque Jacó era calmo, e nós podemos perceber pelo termo hebraico que permite, analítico. Ele analisava cada jogada, ele não era impulsivo, ele analisava, ele falou, meu filho, meu irmão vai chegar cansado, nem todo dia vai ser bom, eu vou preparar alguma coisa bem cheirosa para ele vai analisar, cada um é diferente, nós somos pessoas diferentes, amados irmãos, nós temos, por exemplo, e aqueles que gostam de militar na psicologia, entendem é um conceito antigo dos 4 temperamentos, e nós temos servos de Deus que tinham temperamentos diferentes. O fleumático, nós vemos em Abraão, Gênesis capítulo 12, era fleumático. Aí nós temos o melancólico, que nós lemos ali em Êxodo capítulo 3, com Moisés, a melancolia de Moisés, você vê isso muito claramente. Aí você vê, por exemplo, o terceiro tipo, o sanguíneo, em Pedro, Mateus capítulo 16, e você vê o quarto tipo, que é o colérico, em Paulo, como nós lemos em Atos capítulo 15. Então, cada um é diferente, cada um tem um temperamento diferente, e nós devemos entender isso para entender nossos irmãos. Olha, eu não faria isso, eu faria de outro modo. Olha, que você, antes de julgar o seu irmão, você entenda que ele tem um temperamento diferente, um tempero diferente de você. Alguns irmãos têm um pouquinho mais de sal, não é verdade? Outros têm um pouquinho mais de açúcar, não é verdade? Mas devem ser todos igualmente amados na casa. Por quê? Se você não entender as diferenças na casa, olha, você vai orar pela sua família, Deus vai te dar orientação pela palavra, mas você vai chegar em casa e vai atrapalhar tudo. Não, que você possa entender que você tem um papel ativo nisso. Olha, eu vou entender que cada um é diferente, eu vou amá-los com as suas diferenças. Sexta lição que nós aprendemos, e aí vai um contexto muito interessante. Não permita que exista parcialidade dos pais na família. Os filhos cresceram. Vocês se lembram que eu mencionei aqui sobre Rebeca? Eles estão brigando, ela consulta o Senhor, lembram disso? Quando ela está grávida? Agora os filhos cresceram. Lembram que eu falei que os filhos mudam, mas os pais também mudam? Os maridos mudam, as esposas mudam? Não lembram disso? Os pais também mudam. E muitas vezes nós vamos ficando mais velhos, e nós, em vez de ficarmos mais sábios, nós não nos arraigamos a alguns erros que deviam ser corrigidos antes. E aí diz o texto do versículo 28, Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça, Rebeca, porém, amava Jacó. Parcialidade.
eu acho interessante que Isaac amava Esaú por causa da sua caça. Esaú devia chegar: pai, aqui está aqui a picanha, olha aqui, pai, a maminha de alcatra, aqui, pai, olha a minha caça aqui, olha uma coxa de cordeiro. Ou seja, aquele ditado que algumas pessoas você ganha pela boca, é bíblico. Isaac foi conquistado pela boca. Eu fico imaginando Isaac, se vivesse um dia de hoje, ia viver nas churrascarias. Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Agora, Rebeca também errou, porque amava a Jacó, não demonstrava amor a Esaú. Família dividida, uma família que tinha tudo para dar certo, tudo. É o filho da promessa. Isaac foi colocado no Monte Moriá, Gênesis 22, para ser sacrificado. Deus manda tudo, é o filho da promessa, é o filho da velhice, é o filho, e de repente ele cria os filhos de maneira errada. Nem todas as vantagens que nós temos nós aproveitamos, e às vezes a gente vai ficando velho, porque olha, se ele concebe com 60 anos, ele já é caçador, nós podemos especular algumas idades, mas nós podemos entender que uns 80 anos de idade Isaac tinha, e Isaac gostava de comer. 80 anos, não rejeitava um prato de Esaú. Mas a Rebeca também amava. Olha, amados irmãos, vocês que são pais, comecem a se corrigir nisso, demonstrem o mesmo amor para com todos os filhos. Vocês que vão ser pais, demonstrem o mesmo amor para com todos os filhos. Muitas vezes você pode errar, você pode falhar, ela falhou, mas olha, que haja tempo de você corrigir. Por quê? Porque essa mesma preferência, olha só como são as coisas. O Isaac, ele planta preferência por Esaú, aí Jacó e Rebeca pelo Jacó, aí Jacó fica velho e demonstra preferência por quem? Por José. Ó, José, meu filhinho, uma capa colorida, os irmãos vão ficar com inveja. O mesmo problema familiar que você encontra na família de Isaac, você vai ver sendo passado para a geração seguinte. Jacó amando mais e demonstrando preferência mais a José, e esse problema vai ser muito grande. Gênesis 37, você vê isso. Vão tentar matar, e chega Rubem, não, vão vender, e pronto, e por pouco os irmãos não matam o seu próprio irmão, mas vendem como escravo, e ainda dizem para o pai que ele morreu. Ou seja, problemas que não são resolvidos na sua geração, eles podem continuar na geração seguinte. Por isso que você tem que militar, lutar, não apenas orar, porque Rebeca orou, mas olha só a Rebeca agora, ela orou, buscou o Senhor, mas depois ela descansou, não cuidou, não vigiou, e ali era notória a divisão familiar. Então, não demonstre preferência por ninguém, ame todos de maneira igual, ore por todos os filhos igualmente, e mesmo que alguns filhos não lhe tragam, ou não lhe demonstrem, ou não demonstrem o mesmo carinho que outros filhos demonstram, porque às vezes tem um filho ou a filha que são mais carinhosos que o outro, não é verdade? Aí você começa a ter preferência, ou um filho que leva a caça para você. Não demonstre isso, que você possa aprender a ser uma pessoa equilibrada, que você possa ser uma pessoa que, olha, eu vou receber a picanha do meu filho, ou vou receber o carinho da minha filha, mas eu vou tratar todos de maneira igual, respeitosa e amorosa. Amém? Eu posso ouvir um amém? Diga à pessoa que está do seu lado, vamos trabalhar pela sua família, para que ela seja uma família muito abençoada. Eu falo para os avós também, que cuidem disso. Sétima e penúltima lição que nós podemos extrair da família de Isaac: não tire proveito de uma situação de fraqueza de alguém da família. Esse texto talvez seja o mais pregado de todos aqui colocados, ou o mais conhecido, que é a venda do direito da primogenitura. E eu vou trabalhar essas duas últimas questões nesse texto, nesse contexto.
Diz a Bíblia, no versículo 29 a 33, tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmurecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmurecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito da primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Amados irmãos, o analítico, o calmo, o Jacó, ele se aproveita da vulnerabilidade do seu irmão Esaú, porque nem todo dia é o dia da caça, né? O dia do caçador, às vezes é o dia da caça. Eu não sei se o dia estava chuvoso, se espantou, não sei se era inverno, a gente não tem nem como, a gente pode especular, não foi um dia que foi difícil, e ele lutou muito, deve ter se desgastado muito, para ele estar ali esmorecido. Eu imagino que ele tenha tentado correr atrás de um, ele lançou o arco, pegou, feriu, ele foi lá, chegou, disparou, ele estava acabado de fome, não conseguiu comer, e Jacó, prevendo isso, volto a dizer, talvez sendo inverno, um dia chuvoso, um dia difícil, analisando, ele falou: já sei, eu vou pegar o direito à primogenitura de Esaú, eu vou preparar um guisado, colocar essas lentilhas, aquele cheiro, ele vai passar por aqui, ele vai querer, e eu vou vender. Irmãos, aí chega o irmão faminto: me dá essa comida, me dá esse guisado. Aí ele falou: não, só se você me passar o teu direito à primogenitura, me vende ele, eu te ofereço a sopa, a comida, mas eu estou morrendo de fome. Você, meu irmão, não, primeiro você me passa. Aí, mas como é que pode? Não, você tem que jurar. Jacó pede para ele jurar, fazer um juramento. Ele falou: então tá bom. Ele passa o direito de primogenitura a seu irmão Jacó. Jacó, ele é um exemplo de muitas coisas para nós, mas também é um mau exemplo para nós, e é um mau exemplo quanto a uma falha de caráter muito grande, de se aproveitar quem está lá embaixo. Amados, há membros da sua casa que às vezes estão lá embaixo, estão tristes, estão acabados, e às vezes chega alguém da família e pisa ainda mais, e vai lá e pisa. Aí a pessoa está num momento difícil, a esposa está lá toda triste por alguma situação, vai o marido e cobra dela e tal, e ela ainda, aí preparou numa dificuldade, uma luta, aí preparou uma comida, a sua comida está horrorosa, você não sabe cozinhar, você não cozinha como a tua mãe, a minha mãe, aí você pisa na tua esposa, aí você coloca mais para baixo. Seus filhos não tiraram uma boa nota, claro que nenhum pai vai ficar feliz, nenhum pai vai sorrir. Você tirou? Não, claro, vai ter momento que você vai ter que exortar, claro que tem que exortar, tem que dar direção, às vezes é o momento de puxar a orelha, mas se o estado psicológico dele estiver muito baixo, você não pode pisar não. Você, depois vamos conversar sobre isso, há momento de falar, Eclesiastes 3, e há momento de calar. Quem está muito arrasado não pode ser pisado. Aí o marido que não consegue emprego, você não quer nada e tal, fica martelando isso, você só vai piorar a coisa. Claro, a gente não pode aceitar algumas situações, às vezes um empurrão é necessário, mas eu volto a dizer, que há momentos que a pessoa está vulnerável, e quando a pessoa está vulnerável, o que ela precisa, é o que, por exemplo, Elias precisou ali, quando fugia de Jezabel. Vai o anjo, prepara a comida, fala: ele come e dorme. Tem momento que você tem que falar para a pessoa: olha, vai descansar um pouquinho. Não é verdade, meus irmãos? Vai descansar um pouquinho. Às vezes o sono repara as energias. Olha, come um pouquinho. A comida às vezes é reparadora. Mas você tem que aprender o seguinte: quando você notar que alguém está vulnerável, então segura um pouco a tua boca. Você talvez falhe nisso. Eu, você. Mas nós lemos na palavra, nos orientamos pela palavra,
nos guiamos pela palavra, e a palavra vive e existe para isso. Afinal de contas, Salmo 119, 105, é lâmpada para nossos pés, mas ela é o que também? Bússola para o nosso caminho, ela dá direção. E você está ouvindo essa mensagem aqui, você está ouvindo essa mensagem pela internet, pelo vídeo, então você saiba de uma coisa: se você notar que alguém está para baixo, não pisa nessa pessoa, dá carinho a essa pessoa, dá comida para essa pessoa, coloca essa pessoa na cama e olha, mima um pouco essa pessoa, faz um cafuné na cabeça dessa pessoa, que é a única coisa que ela pode suportar. Nós aprendemos com a família de Isaac o que devemos fazer, mas aprendemos também o que não devemos fazer. E por fim, a última lição que nós aprendemos com a família de Isaac. Quantos aprenderam alguma coisa com a família de Isaac nessa noite aqui? E a última coisa que nós aprendemos com a família de Isaac é que nós lemos, aliás, não menospreze os fundamentos espirituais da família. O versículo número 34 de Gênesis 25 diz assim: deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú, o direito de primogenitura. Fundamentos, alicerces não podem ser desprezados. Aí você fala o seguinte: não, quem errou foi Jacó. A nossa primeira percepção é que o erro foi de Jacó. Esaú não teve culpa. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17, que Esaú teve sim culpa. E não só isso, veja o que diz o texto em tela: não haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Se ele precisava se arrepender, é porque ele pecou, embora com lágrimas o tivesse buscado. A Bíblia chama Esaú de impuro, de profano, de alguém que desprezou a bênção, porque o direito de primogenitura era uma bênção que Deus dava aos herdeiros da família, era uma bênção de Deus. Nós não podemos vender os nossos fundamentos, não podemos. Eu lembro que tem um irmão na igreja, ele era da equipe antissequestro da Polícia Civil, e uma vez eles pararam um carro, 2 carros da antissequestro pararam o carro, pensaram que era uma questão de sequestro, mas não era, mas por acaso era um carro com traficantes, 2 carros da polícia e um carro de bandidos. Eles estavam com drogas ali, e ali, naquela conversa, já viram que não era o caso de serem os sequestradores que eles pensavam, começou-se uma negociação. Olha, nós temos tantos reais aqui, se você deixar a gente ir embora, está aqui, a gente dá para vocês, nunca nos vimos, tudo certo. Aí os policiais se reuniram para conversar, tudo mais, vamos dividir e tal, não sei o quê. E esse irmão, ele falou comigo, ele foi ao gabinete falar: pastor, eu fiquei num dilema, porque se eu digo não, que eu não aceitaria, todos aceitando, mas eu não aceitasse, eles podiam até me matar, criar uma situação. Aí o que eu fiz, pastor? Eu fiquei com dinheiro, um dia não dormi, e no dia seguinte fui dar numa caixinha, eles tinham uma caixinha ali para o policial ferido, dei na caixinha, não quis nem saber daquele dinheiro, mas eu não dormi, até hoje eu me culpo por causa disso. Por que ele se culpou? Porque ele tinha a semente no coração. Por que ele guardou esse peso e não conseguiu dormir? Porque o Espírito Santo nos constrange, ele nos fala quando nós pecamos, ele nos aponta o juízo, ele nos convence do nosso pecado. Então fica com culpa, fica carregando essa culpa. Meus amados irmãos, os fundamentos, eles não podem ser vendidos, como Esaú vendeu. Nós temos vários fundamentos, a Bíblia fala em Mateus capítulo 7, 24 a 27, sobre as 2 casas com os 2 fundamentos. A Bíblia fala do fundamento da palavra de Deus, no Salmo 119, todo para isso.
o fundamento da oração, Mateus capítulo 6, o fundamento da fé exclusiva em Jesus Cristo, que nós temos ali em Atos capítulo 16, versículo 31, nós temos o fundamento de nos congregarmos, não deixe de se congregar, é um fundamento, Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixe de ir na igreja. Nós temos vários fundamentos, e um dos fundamentos que nós devemos ter é a preservação da família, e um dos fundamentos que nós devemos ter é da vida espiritual da família, que nós não podemos abrir mão. A Bíblia chama esse homem de impuro, a Bíblia chama esse homem de profano, porque o que é o profano? Que mistura as coisas sagradas com Deus do mundo. Ele misturou as coisas, não podia, porque aquele direito era uma bênção. Não venda a tua bênção, não venda a bênção do casamento que Deus lhe deu, não venda a bênção da esposa, do marido que Deus lhe deu, não venda a bênção dos teus filhos, os filhos que Deus lhe deu. Não venda a bênção. Olha, se Deus colocou os teus netos nas tuas mãos, que você possa ser canal de bênção, porque muitas vezes Deus coloca o neto para o avô, para a avó cuidarem, porque muitas vezes eles vão complementar algo que precisa para aquela criança. Às vezes os tios fazem esse papel. Então, meus amados irmãos, não abra mão das coisas espirituais, que você possa orar pelos seus filhos, que você possa orar pela sua esposa, pelo seu marido, que você possa orar pela sua casa. Hoje nos debruçamos sobre uma família, a família de Isaac. 8 coisas que nós devemos aprender, coisas que devemos fazer, coisas que não devemos fazer, mas o fato é que são aprendizados que nós tivemos nessa noite. O meu desejo é que Deus abençoe sua vida. Eu gostaria de chamar a Cláudia, que vem aqui, ela vai começar a fazer uma oração, vai ministrar sobre a sua família. Convido a que você fique de pé nesse momento, porque nós vamos fazer 2 orações nessa noite. Nós vamos orar você vai orar pela sua casa, mas depois nós vamos fazer uma segunda oração, e você vai orar pela família da pessoa que está do seu lado. Por quê? Porque você vai interceder por essa família. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Deus vai abençoar a sua vida quando você estiver orando pela família que está do seu lado, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Amém, aleluia, feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Esse é o momento de nós clamarmos. A palavra de Deus diz que quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, Ele vê, Ele contempla, Ele ouve e Ele responde, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada lar aqui representado, cada família aqui representada. Senhor, contempla agora, esquadrinha agora o coração dessa mãe, o coração desse pai, que clama, que ora, que busca pelos seus filhos. Senhor, que nesse momento a fé desses pais seja renovada, seja restaurada. Senhor, mostra para esses pais profeticamente onde estarão, o que farão os seus filhos no reino de Deus. Mostra, Senhor, um novo tempo, como foi cantado aqui no início, no meio dos louvores. Derrama, Senhor, um novo tempo sobre a vida dos filhos dos meus irmãos que estão aqui. Senhor, assim também eu oro e ministro e profetizo sobre a vida, Senhor, desses pais que estão aqui, que ouviram, Senhor, essa palavra, esses homens, essas mulheres que o Senhor deu a honra de gerarem filhos. Deus, os nossos filhos não vieram a esse mundo para habitarem o inferno, não. A Tua palavra nos garante que os nossos filhos, Senhor, eles vieram a essa terra para serem usados por Ti, para serem homens e mulheres guiados, Senhor, profetas a essa nação, a essa geração. Então, Senhor, levanta os filhos, levanta os pais, levanta, Senhor, cada homem, cada mulher que está aqui, Senhor, do menor até o maior, do mais novo até o mais velho, Senhor, meu Deus, da criança até o idoso. Senhor, que nesta geração nós vejamos os milagres, que nesta geração, que na nossa geração, que em cada homem, cada mulher, em cada criança, cada jovem, cada idoso, Senhor, que nós
todos nós, vejamos o Teu agir, o Teu poder. Ah, Deus, a Tua palavra diz: agindo o Senhor, quem o impedirá? Ninguém pode impedir o Teu agir, Senhor. Então que nessa hora, que nessa noite, que nesse momento, as cadeias sejam quebradas. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Ah, Senhor, a Tua palavra foi semeada. A Tua palavra, Senhor, foi trazida a nós. Que haja, Senhor, edificação, renovo. E, Senhor, que nós possamos colher os frutos da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. E nós declaramos aqui que nós não abrimos mão das Tuas promessas na nossa casa, na nossa família, na nossa descendência, em nome de Jesus Cristo. Nós não abrimos mão do que o Senhor tem para nos dar, em nome de Jesus. Agora você vai dar a mão para o seu irmão e você vai orar como se fosse para você. Você vai orar por esse irmão, por essa família que está aí representada. Tem momentos que só nós sabemos a nossa dor, só nós e Deus. Mas quem sabe nesse momento, essa pessoa que está aí do seu lado está precisando ter a fé renovada, está precisando de um milagre, e você nesse momento vai ser usado como instrumento de Deus, em nome de Jesus, sobre essa vida. Eu vejo aqui jovens, que nesse momento, que nessa noite vocês também sejam usados pelo Senhor para profetizar, em nome de Jesus. Vamos orar agora. Oh Deus amado, contempla, Senhor, os nossos irmãos. Ah, Senhor, que todas as cadeias sejam quebradas. Ah, Deus, nós nos unimos em oração. Nós, Senhor, nos levantamos como igreja, Pai. Ah, Deus, para orar, interceder sobre a vida dos nossos irmãos. Ah, meu Deus, aqueles irmãos que estão enfraquecidos. Eu sei, Senhor, de pessoas que chegaram aqui querendo quase desistir, pensando que não há mais esperanças, que não havia. Mas, Senhor, nessa noite, eles aprenderam, Pai, que precisam lutar. E nós, como igreja, estamos lutando pelos nossos irmãos. Nós, como igreja, estamos lutando pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. Nós, enquanto igreja, estamos profetizando um tempo novo, um tempo de vitória, um tempo de recomeço, de salvação, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus. Desde já nós te agradecemos, desde já nós te louvamos, Senhor, por todos os seus benefícios, por todas as tuas bênçãos. Ah, Senhor, que haja a reconexão familiar, que haja, Senhor, um recomeço familiar aqui, nos relacionamentos, entre pais e filhos, entre avós, ah, Senhor, entre irmãos, que haja, Senhor, um novo tempo de perdão, Senhor, de cura, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas para esse Deus que contemplou a tua oração, que contemplou a tua busca, que contemplou a tua casa. Aleluia, glórias ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor com mais forte no teu aplauso. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, queridos. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Ó Deus, por esse culto maravilhoso, pelo tempo que passamos aqui, pela palavra maravilhosa que nos foi ministrada pelo Teu Filho, Pai, o Bispo Martinho Lutero. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela Cláudia, pelos seus filhos. Ó Deus, abençoe essa família.
Ó Deus, que assim como eles foram bênção para nós essa noite, eles também sejam ricamente abençoados. Senhor, muito obrigado. É o que eu te peço, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Leva-nos debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia! Glória a Deus! Abraça aí esse irmão que está do seu lado aí. Diga para ele, vem amanhã e traga alguém da sua família, traga a sua família para receber essa palavra abençoada.